É uma alegria estar aqui. Sentimos algo extraordinário de Deus. Essas canções, esse louvor. E meu coração está alegre por tudo aquilo que o Espírito de Deus tem feito aqui essa noite. Eu quero louvar a Deus pela vida do Wesley e a toda a equipe e a liderança de jovens. Que Deus abençoe cada um de vocês de uma forma especial, poderosa. Quantos já estão sentindo a presença de Deus aqui? Não, que seja verdadeiro. Quantos já estão sentindo a presença de Deus aqui? Deus, Ele separou e preparou algo especial para essa noite de sábado. Nós estamos aqui para entregar o nosso melhor, da mesma forma que o melhor de Deus já foi entregue. A verdade é que nós já estamos atrasados para entregar o nosso melhor. O melhor já foi feito, para que nós venhamos entregar o nosso melhor para Deus aqui. Amém? Queridos, eu quero convidá-los, você que tem o exemplar, você que tem até mesmo no celular, enfim, Gênesis, por favor. Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32, versículo 24. E diz assim: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia, e vendo que não prevalecia contra ele, feriu, ou outras traduções diz, tocou a juntura da sua coxa, e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando então com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: eu não te deixarei ir sem antes me abençoar. Então lhe disse: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não se chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? Então o abençoou. Quantos podem dizer amém? Amém. Queridos, olhem para cá, por favor. Eu preciso do máximo da sua atenção. Eu não quero cansá-los, mas eu preciso entregar algo ao teu coração aqui hoje. Quando eu recebi o convite para estar liberando uma palavra para vocês aqui nessa noite, o Wesley me passou que ao longo desse mês vocês têm falado a respeito de propósito. Tem sido ministrado de forma muito fiel e contundente a respeito do propósito aqui todas as noites de sábado. Nós entendemos que a nossa vida deve e precisa ser movida por propósito. Logo, se nós não tivermos uma vida movida por propósito, nossa vida será vazia. Qual é o sentido da vida? Por que nascemos? Por que existimos? Por que nós estamos aqui hoje? Qual é o sentido da vida? Eu quero que vocês ouçam-me, por favor, porque o que eu vou falar aqui é muito sério. O apóstolo Paulo vai estar entre os gregos e filósofos, e quando ele assume a tribuna no Areópago, o apóstolo Paulo vai discursar para grandes pensadores da época. E quando ele está numa tribuna e discursando naquela plataforma no Areópago, o apóstolo Paulo traz uma das mensagens mais poderosas que ele já ministrou. O apóstolo Paulo começou a falar sobre o Deus do Gênesis, o Deus que criou todas as coisas.
E ele vai chegar num dado momento da sua pregação que ele vai usar uma frase de um filósofo. E ele vai dizer uma frase dizendo o seguinte: nele, nesse contexto de Paulo falando de Deus, nele nos movemos, nele existimos. A expressão que Paulo usa para dizer que nele nos movemos e que nele existimos, Paulo começa a revelar o propósito da vida de todos os homens. O nosso propósito de vida é existir, viver, se mover nele. Revelar Cristo em tudo que fizemos. Revelar o reino de Deus em nossas falas. Revelar o reino de Deus em nossas práticas. Revelar o reino de Deus em tudo que falamos, em tudo que nos movemos. Esse é o nosso propósito de vida. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nos movemos, ou aquilo que nós temos como dons, como dogmas, ou como cultura, tradição, enfim. Tudo aquilo que temos tem que revelar a grandeza do eterno. O nosso propósito precisa ser concretizado na terra. O problema é que nós estamos lidando com muitas pessoas vazias de propósito, vazias de existência. As provações, as dificuldades da vida sucumbiram e as pessoas agora estão apenas existindo por existir. Não tem meta, não tem finalidade, não tem propósito. Elas até mesmo vão para o trabalho simplesmente por ir. E o sábio Salomão vai dizer que nada adianta o trabalho pelo trabalho. O próprio sábio vai dizer qual é o sentido do trabalho. Então ele mesmo responde: o sentido do trabalho é o desfrutar do que ele traz. Logo, o trabalho não é existencial ou necessário simplesmente pelo trabalho, mas por tudo aquilo que ele pode causar: comunhão, convivência, prazer, família e etc. O que eu preciso que vocês entendam nesse começo de mensagem é que você precisa urgentemente descobrir o seu propósito de vida. Você precisa despertar para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Eu já falei isso nesse altar por inúmeras vezes, mas eu repito sem nenhum problema, já que a temática é essa. A palavra propósito vem de proponere. E a palavra proponere significa colocar no futuro. Por exemplo, toda palavra que vem com o prefixo pro na frente fala de futuro, né? Projeto, algo que você está arquitetando para o futuro. Por exemplo, promessa, algo que você libera para o futuro. Então todas as palavras da língua portuguesa que vêm com pro na frente, trata-se de futuro. Profecia, projeto, promessa, protótipo, tudo refere-se a algo que vai ser lançado ou ao seu futuro. A palavra propósito, ela está estreitamente relacionada ao seu futuro. É aquilo que você está fazendo hoje, que quando amanhã chegar, você também estará fazendo. Por quê? Porque você não é movido por momentos, você é movido por propósitos. Quem vive por momento hoje faz uma coisa, hoje se identifica de uma forma, hoje determina uma coisa e amanhã é o que Deus quiser, é o que o mundo lhe oferecer. Agora propósito não. O propósito ele permanece tanto como ontem, como hoje e também como amanhã. Qual é o seu propósito? Você precisa receber de Deus a revelação do seu propósito. Nem todo mundo vai pregar. Nem todo mundo vai cantar como eles cantaram aqui. Nem todo mundo vai pastorear a igreja. Não, mas todos nós temos propósitos. Nem todo mundo vai assumir um púlpito, mas todos terão uma vida de propósito. E você precisa se encontrar. Caso isso não aconteça, você viverá um dia após o outro simplesmente por viver. Eu preciso que vocês entendam isso. Deus vai olhar para a terra. E à medida que Deus olha para a terra, a Bíblia diz que os olhos do Senhor, em Gênesis capítulo 6, estão procurando homens bons. Mas a Bíblia diz que Deus não encontra. A Bíblia diz então que na medida que os olhos do Senhor rondam sobre a terra, Deus consegue encontrar um homem. Quem está me ouvindo, diga amém. A Bíblia diz que os olhos do Senhor vão rodar a terra. E a Bíblia diz que Deus está à procura de um homem que tem um coração íntegro, disponível. Glória. Um dos propósitos que precisam ser revelados na sua vida é que as pessoas encontrem Deus disponível em você. Eu vou falar de novo. No momento que você se disponibiliza para Deus, as pessoas acabam encontrando Deus disponível em você. Esse é o seu propósito de vida. A Bíblia diz então que os olhos do Senhor estão rodando sobre a terra e Deus está à procura de um homem com coração íntegro. Mas Deus só encontra um.
A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo de número 7, que o sábio vai nos dar uma série de conselhos, e uma coisa ele desabafa dizendo: em minha procura pela sabedoria, olha que incrível, em minha procura pela sabedoria e os meus estudos que eu fiz, eu conheci mais de 1000 homens. E olha o que ele diz em Eclesiastes 7: e nesse conhecimento de 1000 homens, eu só respeitei um. O que eu quero que vocês entendam é que em Gênesis capítulo de número 6, Deus está à procura de um homem com coração íntegro, e Deus encontra apenas um. Em Eclesiastes capítulo 7, o sábio está dizendo: eu conheci 1000 homens, mas eu só respeitei um. O que eu estou tentando dizer aos senhores é que desde a época que a Bíblia estava sendo narrada aos nossos corações, a escassez de homens já era muito grande. Imagina agora. Parece que nós estamos vivendo uma sensação de que balançar uma árvore sai homens de Deus, balançar uma árvore sai mulheres de Deus, balançar uma árvore está fácil. E não é. Nós estamos tendo uma falsa sensação de que está cheio, quando na verdade a Bíblia diz que ficaria mais escasso. Diz o texto que quando Deus olha para a terra, Deus encontra um homem, e seu nome é Noé. Você conhece a história. Diz o texto que Deus manda o dilúvio, a Pangeia, que é o continente único, é devastado. A divisão da terra, a terra é assolada pelas águas. E diz o texto que ao baixar das águas, Deus convida Noé a olhar para os céus. Quando Noé olha para os céus, a Bíblia diz então que há um arco celeste. E na medida que esse arco celeste é arrastado pelos céus, diz o texto sagrado que Deus olha para Noé e diz: esta é minha aliança, este é meu pacto. Porque todo aquele que vive uma vida de propósito tem um pacto com Deus. Todo aquele que vive uma vida de propósito tem aliança com Deus. Eu preciso que você vá mastigando com o cérebro para você entender onde eu quero chegar. A aliança é estabelecida. Deus dá um reset. E a partir de Noé e toda a sua família, começa-se uma nova etapa, uma nova estação. Homens se levantam, línguas são levantadas, culturas são diversificadas, tradições são estabelecidas. E a Bíblia diz que na medida que a humanidade começa a crescer, Deus ele olha mais uma vez para a terra e decide fazer uma aliança com o homem. A Bíblia diz que Deus olha para um garoto com o nome de Abrão. E Deus olha para aquele garoto e diz: eu quero fazer de você algo extraordinário. Só que toda promessa de Deus e toda bênção de Deus, ela possui um lado que nós precisamos entender. Que lado é esse? Há uma necessidade de entrega. Na medida que Deus se entrega a você, Ele vê conforme você se entrega a Ele. A Bíblia diz então que Abrão tem uma decisão a tomar. Ou eu fico debaixo da tenda da casa dos meus pais, ou eu saio da tenda para viver o extraordinário com Deus. Eu preciso que você leve isso aqui a sério. E debaixo da tenda, Abrão ele tem um conhecido. Debaixo da tenda, Abrão tem o que ele já conhece. Debaixo da tenda ele tem o lugar que ele cresceu. Debaixo da tenda ele tem um conforto de seus pais. Mas fora da tenda ele só tem uma coisa, o quê? A palavra de um Deus. Tem gente que precisa receber essa palavra aqui hoje. Você precisa tomar uma decisão. Porque o extraordinário que Deus tem preparado para você, lhe coloca em uma condição. Que condição? Tomar uma decisão. Ou você fica na tenda, que você já conhece esse conforto. Você sabe a quantidade de comida que você tem. Você sabe o conforto que você tem. Você está meio em familiares, parentes. A tenda revela comodismo. Tenda revela conforto. Por quê? Na tenda eu cresci e eu sei como funciona. Na tenda eu cresci e eu sei como lidar com as coisas. A tenda é lidar com o conhecido. E a promessa é lidar com algo totalmente desconhecido. A promessa de Deus desafia você a sair da sua zona de conforto. A promessa de Deus é um desafio que Deus lhe impõe. Ou você fica com aquilo que você já conhece, ou você vem para viver o extraordinário. Eu não sei aonde estarei amanhã, eu não sei aonde amarei o acampamento no outro dia, eu não sei aonde reclinarei a minha cabeça ao final do dia, mas eu estarei no centro da vontade de Deus. Uau. Quando nós falamos de promessa de Deus, parece que tem algo romântico, mas eu preciso dizer, viver a promessa de Deus não é fácil, mas é extraordinário. A Bíblia diz então que Abrão decide, e ele decide sair da tenda.
A Bíblia diz que o tempo passa e através de Abraão uma promessa começa a crescer. Abraão, Isaque e Jacó. Esse patriarcado é marcado por uma aliança de Deus. Já que eu chamei a sua atenção, essa promessa de Deus, ela teve êxito no pai, teve êxito no filho, mas quando chega no neto tem um problema. Qual? São gêmeos. Não, eu preciso da sua atenção. Eu vou tentar explicar isso aqui. Nós temos uma promessa tranquilamente passada de geração a geração. Vem ao pai, vem ao filho, e agora poderia continuar tranquilo, mas quando chega nos netos, são 2. Nós temos agora gêmeos. Quando chega Abraão, vem Isaque. Quando é na vez de Isaque, vem Jacó. Só que quando vem Jacó, vem também seu irmão Esaú. E agora nós temos 2 dentro do ventre. Quem receberá a bênção? Quem dará continuidade ao legado do patriarca? Bom, eu sou gêmeos. Eu tenho um irmão que é gêmeos comigo. E olha que interessante. A Bíblia diz que nasce Esaú e Jacó. E diz o texto que um era dado à caça e o outro era caseiro. Um ficava e adorava a prática de rua, enquanto o outro era mais caseiro. Eu e meu irmão somos exatamente assim. O meu irmão paga imposto para sair de casa. Eu já sou mais arruaceiro. Esaú e Jacó são assim. Esaú caça, vive na rua, vive na mata, nos bosques. E Jacó, ele é o filho da mãe, adorado pela mãe. Ficava dentro de casa. Quer saber? A Bíblia vai dizer que ele fazia ele preparava uma comida como nunca, como ninguém. Eu estou falando de gêmeos, estou falando de filhos, estou falando de irmãos com 2 características completamente diferentes. Um é mais focado à caça na rua, o outro é caseiro. Eu preciso que você observe isso. Arilson, quem está errado? Ninguém. Arilson, quem está errado? Ninguém. Caçar é necessário. Cultuar a casa também é necessário. Então onde é que está o erro? No extremo. O problema do Esaú é que ele só valoriza aquilo que está pelo lado de fora da casa. Sua atenção é dada por aquilo que está pelo lado de fora da casa. Seu objetivo é focado apenas aquilo que está pelo lado de fora, rua. E Jacó, ele não sai para fora de casa. Jacó não está pronto para as guerras que lhe esperam fora de casa. Jacó não está preparado para as batalhas que lhe esperam no lado de fora de casa. E esse é o problema. Ou você cria alguém numa bolha que não está preparado para a guerra lá fora, ou você tem alguém totalmente desapegado com os valores de dentro de casa. Nós estamos tratando com jovens, moços e moças que precisam descobrir qual é o seu valor, sem desperdiçar a necessidade de batalhar lá fora e valorizar o tempo dentro de casa. Diz o texto que por Esaú ficar muito lá fora, Jacó chegou mais cedo. Ele acaba roubando a bênção que era para seu irmão. E na medida que ele rouba a bênção que era para seu irmão, ele foge. A Bíblia diz que ele está correndo. Ele está correndo. Quem está me ouvindo, diga amém. A Bíblia diz que ele está fugindo. Ele está correndo. Ele está correndo. Ele está correndo. Ele está fugindo. Pastor, quanto tempo ele corre? Não sei. Até o tempo que ele aguenta. Ele corre. Ele corre. Ele corre. Eu quero que essa palavra alcance o teu coração. A Bíblia diz que ele está correndo. Ele corre. Corre por quanto tempo? Não sei. Até suas pernas andar, ele vai. Ele corre. Mas a Bíblia diz que ele chega no limite. E eu quero que você entenda isso. Não importa o quão bom você é de fugir das coisas de Deus, você cansa. Uma hora o seu corpo vai pedir misericórdia e você vai cair. E a Bíblia diz que Jacó cai no meio do deserto. Você consegue desenhar esse cenário? Jacó caído no deserto. Diz a Bíblia que quando ele cai no deserto, no seu corpo esgotado, cansado, a Bíblia vai dizer, senhoras e senhores, que Jacó pega uma pedra. E a Bíblia diz que ele
deita a sua cabeça sobre a pedra. O deserto é um dos lugares mais complexos da terra. O deserto é complexo porque durante o dia bate os seus 50 graus tranquilamente. E à noite baixa de 5 graus negativos. Então onde é que eu quero chegar? Muito simples. Jacó está cansado. Jacó está no limite. Jacó não aguenta mais. Então ele deita no deserto. Ele precisa dormir. Então ele pega uma pedra. Ele usa aquela pedra como travesseiro. Então a pergunta que eu faço aos senhores: como é que dorme usando uma pedra de travesseiro? Eu vou perguntar de novo. Como é que dorme usando uma pedra de travesseiro? Esse é o ponto. Existem pessoas que chegam no seu limite. Chegam tão cansadas que quando chega no ápice do seu cansaço, até pedra vira travesseiro. Talvez eu esteja falando para pessoas que estão cansadas. Talvez eu esteja pregando para alguém que está no limite. Talvez eu esteja ministrando para o coração de alguém que está cansado. E quando você chega nessa fase da vida, é perigosa. Por quê? Porque quando você está esgotado, até pedra vira travesseiro. As pessoas estão vivendo um perigo muito grande. Por que, Arilson? Porque viver uma vida no limite te fará encontrar conforto no desconforto. Você está tão cansada, você está tão esgotada, que por você estar cansado e esgotado, você encontrou conforto no desconforto. Você aprendeu a aceitar. Essa pedra te machuca, mas tudo bem. Essa pedra não te traz conforto, tudo bem. Essa pedra não te traz tranquilidade, não tem problema. Por quê? Estou no limite. Cansei de falar, cansei de lutar, cansei de insistir. E por estar cansado, eu aceito. E agora, a minha briga não é com a pedra, mas é aceitar e procurar conforto no desconforto. Você sai por aí e você encontra mulheres tentando procurar conforto no desconforto. Você encontra jovens tentando procurar conforto no desconforto. Você encontra pais tentando procurar conforto no desconforto. Por quê? Estão cansados. Eles perceberam que a sua luta, a sua batalha não levou a lugar nenhum. Então, por estar totalmente esgotados, eles estão dizendo: quer saber de uma coisa? Não é para dormir, mas eu vou usar essa pedra como travesseiro. O Espírito de Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite que Ele vai se manifestar no meu e no seu limite. Deus é especialista em se manifestar no nosso limite. A própria Bíblia vai dizer: quando eu penso que estou fraco, limite, é aí que eu estou forte. Quando eu penso que não dá, acaba dando certo. Por quê? Porque na nossa fraqueza opera o poder de Deus. Eu vou melhorar para ver se você celebra a Deus, como a irmã que estava cantando disse aqui. Eu preciso provocar você a glorificar o Eterno, para que você entregue a Ele a sua melhor adoração. Nós precisamos entender que Deus é especialista em se manifestar quando nós estamos com o nosso corpo esgotado. O próprio apóstolo vai dizer: eu estou no meu limite, eu não aguento mais. Por quê? O mal que eu não quero fazer, eu acabo cometendo. O bem que eu quero, esse sequer consigo fazer. Então ele pergunta: o quê? Quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do corpo desta morte? Miserável homem que sou. Em outro texto ele continua gritando. Então o céu se abre, a voz ecoa dizendo: Paulo, a minha graça te basta. Não, vou melhorar para ver se você fala alguma coisa. Paulo, eu estou cansada, estou de arrasto, não aguento. Deus está dizendo: a minha graça te basta. Eu estou cansado, estou esgotado, estou no meu limite. Deus está dizendo: a minha graça te basta. Eu estou cansado, eu não aguento mais, eu estou de arrasto. É no trabalho, é na faculdade, é no casamento, é na empresa, é na família, é o meu pai, é a minha mãe, é meus irmãos. Eu não aguento mais. Deus abriu o céu nessa noite de sábado para dizer: parar, você não para. Retroceder, você não retrocede. Desistir, você não desiste. A minha graça vai sustentar você, porque o poder de Deus, levante uma das suas mãos, o poder de Deus se aperfeiçoará na sua fraqueza. Quantos podem dizer amém por esta palavra? Ok, olha para cá que eu vou encerrar. Diz o texto que Jacó, ele deita a sua cabeça sobre uma pedra. Pedra não é travesseiro, mas já que eu estou cansado, eu procuro conforto no desconforto. Quem entendeu até aqui, diga amém.
A estratégia de Jacó de pegar uma pedra para dormir é muito simples. Lembra que eu disse que durante o dia é mais de 50 graus? O problema do deserto é que a temperatura muda no mesmo dia. Essa é a complexidade. O extremo de um dia e o extremo à noite. Esse é o problema. Sabe por que você está cansada? Porque em um dia de 24 horas você vive todos os seus extremos. Sabe qual é o seu problema? O seu problema é que você vive o seu extremo no talo. Se é para esquentar, você esquenta. Aí se é para viver frieza, você vive uma frieza. Você não está conseguindo encontrar no seu deserto chamado vida o ponto de equilíbrio. Tem alguém aí? Jacó pega uma pedra que foi beijada pelo sol o dia inteiro. Quando a noite aproxima, obviamente, essa pedra ainda está? Essa pedra ainda está? Tem alguém aí, gente? Essa pedra ainda está? Eu não tenho mais nada para me aquecer. Lembra dos extremos? A vida é resumida dessa forma: pés e cabeça. Cabeça e pés. Pés e cabeça. Pés quentes esquenta o corpo. Cabeça quente esquenta o corpo. Consequentemente, também o frio é a mesma coisa. Jacó pega uma pedra que ainda está quente, porque é a única forma que ele tem para se esquentar. Arilson, é confortável? Não. Mas a Bíblia diz que ele dorme. Ele está no deserto. Seu travesseiro é uma pedra. E a Bíblia diz que ele dorme. Não. Ele está no deserto. Seu travesseiro é uma pedra. E a Bíblia diz que ele dorme. Talvez Deus te trouxe aqui só para te dizer isso. O lugar que você está não é confortável. Aonde você repousa a cabeça também não está te trazendo conforto. Mas quem disse que você não pode ter descanso no deserto? Não só isso. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo de número 28, que ele dorme e sonha. Uau. Pastor, Jacó está fugindo? Está. Jacó está cansado? Está. Jacó está no limite? Está. O travesseiro é uma pedra? É. Ele dormiu? Dormiu. E aí? E aí que é possível sonhar no deserto. Sabe o que Deus mandou dizer para você? Independente de como está a sua vida agora, é possível sonhar no deserto. Não, vou falar de novo. É possível sonhar no deserto. Eu não estou bem. É possível sonhar no deserto. Não, a minha vida não está legal. É possível sonhar no deserto. Você não está entendendo. A minha realidade é totalmente abstrata. Está difícil. É possível sonhar no deserto. E o sonho que ele tem não é qualquer sonho. Que sonho que ele tem? Uma escada. Ah, não. Que liga a terra e o céu. Sabe o que Deus está dizendo aqui? É que apesar do ambiente que você está ser um deserto, Deus vai te dar uma revelação. E que revelação é essa? É que apesar do deserto ser terrível, só tem um lugar que você precisa olhar. Qual? Quando Jacó conseguiu sonhar, Deus revelou para Jacó a única coisa que de fato importava. O quê? Não era o lugar que ele estava. Não era a terra seca que os seus pés pisavam. Quando ele finalmente consegue sonhar, Deus revela para Jacó dizendo: Jacó, quem consegue ver os céus abertos não se abala com a terra onde os seus pés pisam. Sabe o que Deus mandou dizer para você? Você só vai sobreviver aos desertos tendo a revelação que o céu está aberto. Ó. A revelação é escada. E a Bíblia diz assim, ó, Wesley: e anjos subiam e anjos desciam. E anjos subiam e anjos desciam. E anjos subiam e anjos desciam. Tem alguém aí, gente? E anjos desciam. Isso é incrível. Não deveria ser anjos desciam primeiro, já que eles estão no céu. Mas a Bíblia diz que anjos primeiro sobem
Ai, irmão. Wesley, que ambiente é esse? Que apesar de ser um deserto, tem um festival de anjos que sobem, de anjos que descem. Eu fui orar a Deus e perguntar, porque eu aprendi que quando os livros não ensinam, o joelho dobrado revela. Eu perguntei, Deus, por que é que a Bíblia diz que nessa escada os anjos estão subindo primeiro para depois descer? Deus falou, é muito simples. Jacó precisa entender que apesar dele se sentir sozinho, o deserto que ele estava rodeado. Olha para essa pessoa que está no seu lado, se você sentir e quiser, e diga assim, ó, no seu deserto, nas suas dificuldades, fala, meu filho, você nunca estará sozinho. Bom, a Bíblia diz que quando ele olha para o topo da escada, ele vê Deus. E a Bíblia diz que Deus faz uma promessa. A Bíblia diz que ele levanta, ele pega um azeite. É engraçado, né? Que ele está no deserto, sozinho, fugindo, mas tem azeite. Enfim. A Bíblia diz que ele derrama o azeite sobre a pedra. Ele consagra aquele lugar e diz, o nome desse lugar se chamará Betel. E ele vai embora. Ele estava sozinho, cansado, no limite. Só que a Bíblia diz que vai passar 20 anos. Quantos anos? 20 anos. 7 trabalhando, 6 prosperando. Diz o texto que quando ele volta, a Bíblia diz que ele volta com as suas 2 esposas. A Bíblia diz que ele volta com carneiro, com camelos, com vacas, com jumentas. A Bíblia diz que ele volta próspero. A Bíblia diz que ele volta casado. A Bíblia diz que ele volta com família. A Bíblia diz que ele volta com servos, empregados. A Bíblia diz que ele volta totalmente com uma outra realidade financeira. Não, eu vou tentar dizer de novo. Na ida ele está sozinho, solteiro, fugindo, quebrado, cansado, no limite, sem nada. Mas na volta a Bíblia diz que ele está casado, com família, próspero, abençoado. Tem alguém para dizer amém aqui ou não? A Bíblia diz que ele volta com uma outra realidade. Diz o texto que dessa vez ele vai... me guarda. Dessa vez a Bíblia diz que ele vai ter uma visão. Qual visão? Um anjo. Fica de pé. Na ida, ele vê um festival de anjos subindo e descendo. O que ele faz? Nada. Ele vê. Na volta, a Bíblia diz que ele passa pelo deserto. E a Bíblia diz que ele vê um anjo. Só que dessa vez, ele não fica só vendo. Dessa vez, ele agarra o anjo. Porque a experiência ensinou a Jacó que quando o céu estiver em movimento na minha frente, eu não posso ficar de braços cruzados apenas assistindo. Diz a Bíblia que Jacó agarra o anjo, como alguém que diz, da primeira vez eu vi vários anjos subindo e descendo e não fiz nada. Dessa vez eu não vou deixar você sair. Ele agarra o anjo. Diz a Bíblia que quando ele agarra o anjo pergunta seu nome, ele responde, o anjo pergunta o que ele quer, o anjo diz me solta, e ele continua agarrando. Até que o anjo lhe machuca. Cara. A insistência de culto dele, Wesley, faz com que o representante do céu acabe lhe ferindo. Eu preciso da sua atenção. O culto de Jacó está sendo tão persistente, tão insistente,
que o representante dos céus vai lhe ferir. E à medida que o representante do céu lhe machuca, acaba mudando a forma que caminha. O anjo vai machucar. Aqui é a própria representação de Deus. Deus machuca Jacó. A ferida que ele recebe vai mudar totalmente a forma com a qual ele caminha. E o cara que entra dentro do vale, pisando firme, de cabeça erguida, agora sai do vale mancando. Alguém vai ter que olhar para Jacó e vai dizer: Jacó entrou de um jeito e está saindo de outro. Jacó caminhava de um jeito, agora caminha de outro. A caminhada de Jacó revela que ele teve encontro com Deus. Posso falar uma coisa para você? Esses processos que você passa na vida é o anjo machucando você. É o anjo tocando na juntura da coxa. Dói, Arilson, dói. Mas deixa eu te falar uma coisa. Depois que você sobreviver a essa etapa, todo mundo vai olhar para você e vai dizer: está caminhando diferente, está falando diferente, está vivendo diferente. Não, alguma coisa ele mudou. Fulano mudou. Você viu ela? Passou por aquele processo, mas agora está diferente. Você ouviu falar da fulana? Passou por aquele processo de enfermidade, mas mudou. Ela fala diferente, está vivendo diferente, o casamento é diferente, a família está diferente. Você percebeu que o fulano está diferente depois daquele processo? Você percebeu que o fulano está diferente depois daquela etapa? Irmão, pode falar o que quiser, mas você nunca permanece o mesmo depois de ter o encontro com o anjo. Aleluia. Você está com alguém da sua família aí ou não? Está com algum amigo, irmão? Está? Você está com algum parente, esposa? Está? Eu quero que você enganche o braço, coloque a mão sobre o ombro e procure alguém da sua casa. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Procura alguém, isso. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Feche os seus olhos. O Espírito de Deus está movendo aqui. Você consegue sentir a graça de Deus aqui? Você consegue sentir a presença do Espírito Santo entre nós? Você está disposto a entrar no vale e deixar o anjo do Senhor tocar? O toque de Deus muda a forma que você fala. O toque de Deus muda a forma que você anda. Quando você sair lá fora, as pessoas vão ter que olhar e vão dizer: cara, ele está diferente. E não só tua forma de andar vai mudar. O anjo do Senhor vai dizer: seu nome a partir de hoje não é mais Jacó, é Israel. Porque o nome fala de identidade. Não adianta andar diferente, mas permanecer com a identidade velha. Não adianta andar diferente, mas permanecer com a identidade velha. Então Deus está dizendo: eu mudo a sua identidade, eu mudo a forma de andar, eu mudo o seu jeito de ser. A partir de agora, nova criatura. A partir de agora, nova criatura. Quantos podem adorar a Deus por esse momento? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. A hora que quiser pode cantar. Há uma graça de Deus aqui. Feche os seus olhos.
seria de mim, pois o bem Quem pode celebrar? que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero esse sim acabo cometendo. E em meu ser milita carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Uma graça de Deus. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei o mesmo pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. O meu viver é transformado, é renovado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero esse sim acabo cometendo. E em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Coloque uma das suas mãos em seu coração. Coloque uma das suas mãos em seu coração. Há uma presença de Deus aqui. Há um poder de Deus aqui. Eu quero convidar a você levantar um clamor ao céu juntamente comigo aqui agora. Aramaia Súria. Nós estamos em uma Assembleia de Deus e nós acreditamos no mover do Espírito Santo. Nós acreditamos que a presença do Espírito fortalece. Nós acreditamos que a presença do Espírito edifica. Então quem pode orar juntamente comigo aqui agora? Pai, Pai, Pai. Querido Deus, nós clamamos. Nós buscamos a Tua presença, Pai. Nós buscamos a Tua graça, Senhor. 2026 não fará sentido algum sem a Tua presença, ó Deus. 2026 não fará sentido algum se o Senhor não estiver conosco, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, move, ó Pai, em nome do Senhor. Move, ó Pai, em nome de Jesus. Move, Senhor, os propósitos. Os teus filhos estão na total dependência do Senhor. Nos movemos no Senhor. Nós andamos no Senhor. Nós existimos no Senhor. Sem a tua graça, sem a tua presença, não faz sentido esse culto. Não faz sentido os projetos. Por isso eu te peço que a tua graça e a tua glória seja revelada em tudo quanto fizermos. Em nome do Senhor. Se você estiver aqui, eu sei eu mesmo pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. E o que seria de mim sente? E o que seria de mim sente?
E o que seria de mim sem e o que seria de mim que seria de mim sem ti? E o que seria de mim sem o teu amor, sem a tua graça, sem a tua presença?